O código Anunnaki. A verdade suprimida que a ciência não pode mais esconder. Você já sentiu que não pertence totalmente a este tempo? Que as explicações dadas por instituições tradicionais, sejam elas religiosas ou científicas, parecem vazias, como se faltasse a peça central de um quebra-cabeça milenar? Enquanto o mundo moderno se perde no barulho da tecnologia e do consumo, enterrada sob as areias do que hoje chamamos de Iraque, jaz a resposta para a maior pergunta da humanidade. De onde realmente viemos? Há 6.000 anos, uma civilização surgiu do nada, sem precursores, sem evolução gradual. Os sumérios. Eles nos deram a roda, a escrita, a matemática e a astronomia. Mas eles mesmos diziam que nada disso era mérito próprio. Eles afirmavam, com uma clareza que assombra os arqueólogos, que tudo lhes foi entregue por seres que desceram do céu. Os Anunnaki. Para a ciência oficial, apenas mitos. Para quem tem olhos para ver, o registro histórico de uma intervenção que mudou nosso DNA para sempre. Hoje vamos atravessar o portal do tempo. Vamos decifrar o enigma dos deuses. Prepare-se, pois depois deste vídeo, o espelho da realidade nunca mais será o mesmo. Imagine o cenário. O homem está saindo da era dos caçadores-coletores. De repente, em um piscar de olhos geológico, surge a Mesopotâmia. Cidades planejadas, sistemas de irrigação complexos e um sistema matemático baseado no número 60. O mesmo que usamos hoje para medir o tempo e os círculos. Como? Como um povo que mal havia descoberto o arado já sabia a distância exata entre os planetas do nosso sistema solar? A resposta está nas tábuas de argila. No século XIX, o reverendo Edward Hinks e outros estudiosos descobriram que a língua suméria era isolada. Ela não tinha raízes conhecidas. Era como se tivesse sido implantada. Nas bibliotecas de Nínive, 30.000 tábuas foram encontradas. E o que elas narram não são metáforas poéticas, são relatórios técnicos. Hoje, quando olhamos para aquelas terras, vemos desertos, ruínas e silêncio. Mas há milhares de anos, aquela região era fértil, poderosa, irrigada, cheia de vida. Foi ali que surgiram cidades antigas como Ur, Uruk, Eridu, Nippur e Lagash. E foi ali que os sumérios entraram na história. Mas eles não apareceram como uma tribo simples dando pequenos passos lentos rumo à civilização. Eles surgiram com uma estrutura social avançada. Tinham sacerdotes, reis, escribas, comerciantes, templos, códigos administrativos e uma linguagem escrita. É como se a humanidade tivesse passado de aldeias primitivas para cidades organizadas em uma velocidade difícil de explicar. Os sumérios criaram uma das primeiras formas de escrita, o cuneiforme. Desenvolveram sistemas matemáticos. Usavam uma base numérica de 60, que até hoje influencia a forma como medimos o tempo. 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, 360 graus em um círculo. Esse sistema não desapareceu. Ele ainda está no seu relógio, ainda está nos cálculos astronômicos, ainda está na forma como organizamos o mundo. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Como uma civilização tão antiga chegou a um conhecimento tão sofisticado? Foi apenas tentativa e erro? Foi evolução natural? Ou os sumérios receberam uma herança? Segundo seus próprios textos, a civilização não começou com eles. Ela teria sido entregue, transmitida, revelada. E os responsáveis por isso seriam os chamados Anunnaki. Aqui entramos no terreno que a narrativa oficial tenta ridicularizar. O termo Anunnaki significa literalmente aqueles que do céu à terra vieram. O pesquisador Zecharia Sitchin dedicou décadas a traduzir esses textos. Embora controverso, ele apontou algo que a ciência moderna está começando a sussurrar: a existência do planeta X, ou Nibiru. Os sumérios descreviam um planeta com uma órbita elíptica de 3.600 anos. Mas por que eles viriam aqui? O texto Enuma Elish sugere uma necessidade de recursos. E aqui a história se torna pessoal. Os textos descrevem a criação do Adamu, o primeiro trabalhador. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa frase soa familiar? Ela está no Gênesis. Mas os sumérios a escreveram milênios antes. Eles falam sobre uma fusão de genes. E aqui está o pulo do gato que vai arrepiar sua pele.
A ciência genética moderna descobriu que há cerca de 250 mil anos, o genoma humano sofreu uma mutação brusca. 2 cromossomos foram fundidos artificialmente. Seria essa a assinatura dos Anunnaki em nossas células? Somos uma espécie com amnésia, esquecida de que carregamos o sangue das estrelas. Muitas civilizações antigas escreveram em materiais frágeis: papiro, pergaminho, madeira, tecidos. Mas os sumérios escreveram em argila. Eles marcavam símbolos em tábuas úmidas com instrumentos em forma de cunha. Depois, essas tábuas endureciam. Algumas eram cozidas, outras eram preservadas pelo tempo, pelo fogo, pela areia e pelo esquecimento. O curioso é que aquilo que parecia simples argila se tornou uma das maiores cápsulas do tempo da humanidade. Milhares de tábuas foram encontradas, registros de comércio, contratos, leis, orações, poemas, relatos de reis, mitos de criação, histórias sobre o céu e narrativas envolvendo seres que interagiam diretamente com os humanos. Essas tábuas mostram que os sumérios não separavam religião, ciência e política como nós fazemos hoje. Para eles, o conhecimento vinha do alto. A ordem da sociedade vinha do alto. A autoridade dos reis vinha do alto. A agricultura, a escrita, as cidades, os calendários e os templos estavam ligados a uma inteligência superior. E essa inteligência era representada por seres divinos. Mas aqui está o ponto mais intrigante. Os deuses sumérios não eram descritos apenas como forças abstratas. Eles tinham nomes, personalidades, conflitos, hierarquias, projetos, planos, disputas, e em alguns textos pareciam agir como governantes de uma ordem cósmica. Entre esses seres estavam Enki, Enlil, Anu, Inanna, Ninurta e outros. Mas o grupo mais misterioso era conhecido como Anunnaki. Tradicionalmente, muitos interpretam os Anunnaki como deuses da mitologia mesopotâmica. Mas existe uma linha alternativa de interpretação que pergunta: e se os antigos estavam descrevendo, com a linguagem da época, seres reais que vieram de fora? E se descer do céu não fosse apenas metáfora? Todos conhecemos a história de Noé, mas na epopeia de Gilgamesh encontramos o relato original. O deus Enki, um dos líderes Anunnaki, decide salvar a humanidade de uma catástrofe planejada por seu irmão, Enlil. Agora entramos em um dos pontos mais fortes desse mistério: o dilúvio. A maioria das pessoas conhece o relato bíblico de Noé, a corrupção da humanidade, o juízo divino, a arca, as águas cobrindo a terra, a preservação de uma linhagem, o recomeço da civilização. Mas muito antes de esse relato chegar até nós na forma bíblica, histórias semelhantes já circulavam na antiga Mesopotâmia. Na epopeia de Gilgamesh, aparece um homem avisado sobre uma grande inundação. Ele constrói uma embarcação, preserva a vida, sobrevive às águas, e depois a humanidade recomeça. Isso não precisa destruir a fé. Pelo contrário, pode ampliar a investigação. Porque se um evento aparece em diferentes tradições antigas, talvez ele esteja preservando a memória de algo real. A Bíblia apresenta o dilúvio dentro de uma estrutura teológica: pecado, juízo, aliança e redenção. Os textos mesopotâmicos apresentam o evento dentro de uma linguagem mitológica, com disputas entre deuses. Mas o núcleo é semelhante. Houve uma grande destruição por água. Houve aviso. Houve sobrevivência. Houve recomeço. E aqui surge uma questão profunda. Os sumérios estavam preservando uma memória anterior? Uma lembrança de uma civilização prediluviana? Ou estavam ecoando uma verdade espiritual que atravessou gerações? Na tradição bíblica e no livro de Enoque, o mundo antes do dilúvio não era apenas uma sociedade comum. Era uma era de corrupção profunda. Mistura entre humano e não humano. Violência, conhecimento proibido, tecnologias espirituais desviadas e intervenção de seres que não deveriam cruzar certos limites. Agora compare isso com a tradição suméria. Seres superiores, conflitos entre entidades, criação ou manipulação da humanidade, transmissão de conhecimento, juízo por inundação, recomeço civilizacional. É impossível não perceber as ressonâncias. A pergunta é: estamos diante de mitos separados ou de pedaços de uma mesma memória quebrada? O que chamamos de milagres ou ira divina nos textos antigos, hoje chamaríamos de tecnologia avançada.
Quando o rei Gudea descreve o pássaro de trovão descendo com fumaça e barulho ensurdecedor, ele está descrevendo um deus ou uma nave de propulsão. Olhe para Baalbek, no Líbano. Pedras de 800 toneladas movidas e encaixadas com precisão cirúrgica. Até hoje, nossas maiores máquinas teriam dificuldade em replicar o feito. Os sumérios chamavam esses lugares de locais de pouso. A conexão é óbvia demais para ser ignorada, mas perigosa demais para ser aceita pela academia. A palavra Anunnaki carrega uma ligação simbólica com o céu e a terra. Na tradição mesopotâmica, eles aparecem como seres poderosos associados à criação, ao destino e à ordem do mundo. Para a leitura acadêmica tradicional, eles pertencem ao campo da mitologia. Mas dentro da investigação espiritual e simbólica existe outra pergunta. Por que tantas culturas antigas falam de seres descendo do céu? Os sumérios falavam dos Anunnaki, os hebreus falavam dos Bene Elohim, os filhos de Deus, e dos vigilantes em tradições apócrifas como o livro de Enoque. Os gregos falavam de deuses do Olimpo. Os hindus falavam de Vimanas e seres celestiais. Os povos das Américas falavam de instrutores vindos das estrelas, do céu ou de regiões superiores. Será coincidência? Ou existe uma memória fragmentada espalhada por civilizações diferentes? Talvez cada povo tenha interpretado o mesmo fenômeno com sua própria linguagem. O que para um era Deus, para outro era anjo, para outro espírito, para outro ser estelar. E para o homem moderno, talvez fosse chamado de entidade interdimensional ou inteligência não humana. Mas cuidado, aqui não estamos afirmando que todos esses relatos são a mesma coisa. Estamos levantando uma pergunta, porque o papel do buscador não é engolir tudo sem discernimento. É observar padrões. E o padrão é claro. Muitas culturas antigas dizem que o conhecimento essencial da humanidade veio de fora da humanidade. Como se alguém tivesse acelerado o processo. Como se alguém tivesse ensinado. Como se a civilização tivesse recebido uma semente. Em 1926, Sir Leonard Woolley encontrou a tumba da rainha Puabi. Seu corpo estava adornado com joias que desafiam a metalurgia da época. Mas o mais intrigante era o seu crânio, alongado, fora dos padrões humanos comuns. Sitchin implorou ao Museu de História Natural de Londres para que fizessem um teste de DNA em Puabi. Ele acreditava que ela era uma híbrida direta, uma semideusa. O museu recusou. Por quê? O que eles temem encontrar? Uma prova de que nossa linhagem real não é deste mundo? Estamos vivendo um tempo de revelação. O que antes era ocultismo e conspiração está se tornando evidência. De Göbekli Tepe, as recentes admissões do Pentágono sobre OVNIs, o véu está rasgando. Os sumérios não escreveram mitos para nos entreter. Eles escreveram um testamento para que nós, seus descendentes, pudéssemos um dia lembrar quem somos. Você não é apenas um grão de poeira em um universo indiferente. Você é o resultado de uma história épica, de uma guerra nos céus e de uma herança divina. Se você sente esse chamado, se você sabe que há mais do que os olhos podem ver, você não está sozinho. Somos os buscadores. Somos aqueles que voltaram a olhar para as estrelas e a ler as pedras. A pergunta que fica não é mais se eles existiram, mas sim, quando eles voltarão. O conhecimento liberta, mas a verdade transforma. Buscamos discernimento. Deus não está morto. Até a próxima jornada. Se esse vídeo abriu uma nova pergunta dentro de você, então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também sente que a história oficial não explica tudo. Aqui no Teologia Quântica, nós investigamos os mistérios antigos, os textos sagrados, os sinais do céu e as conexões esquecidas entre fé, ciência e profecia. Não para substituir a verdade, mas para buscar discernimento. Porque conhecimento sem Deus vira confusão, mas conhecimento com discernimento vira despertar. Comenta aqui embaixo. Você acredita que os Anunnaki eram apenas mitologia? Ou podem ser uma memória distorcida dos seres celestiais descritos nas antigas escrituras? Salva esse vídeo, compartilha. E lembra, Deus não está morto. A verdade apenas foi enterrada sob camadas de história, medo e esquecimento. Mas tudo que foi oculto, um dia será revelado.